Olá, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Esse é o primeiro episódio de Filme Falado e eu estou extremamente feliz de, depois de 2 anos, estar podendo lançar esse projeto. A minha primeira convidada é ninguém mais, ninguém menos que Maria de Medeiros. A gente conversou durante quase 2 horas sobre o processo dela de realização no filme Aos Nossos Filhos, que está em cartaz nos cinemas. Como vocês sabem, já devem saber, o programa tem o objetivo de sempre discutir o processo prático de realização. Antes de eu lançar a entrevista propriamente, eu queria falar um pouco sobre quem é a Maria de Medeiros. A Maria, ela é atriz, cantora e diretora, nascida em Lisboa, Portugal. Dentre os diversos filmes que participou, eu posso destacar Pulp Fiction, do Tarantino, que foi um grande filme para a carreira dela, mas também tem outros trabalhos extremamente importantes e que eu considero tão bons quanto, como A Divina Comédia, de Manuel de Oliveira, que, para deixar aqui registrado, é um dos maiores realizadores do cinema português e talvez o cineasta mais importante de Portugal do século XX, né? Uma figura como Manuel de Oliveira foi essencial para o cinema que viria a ser feito nos anos 70, por diretores como João César Monteiro, que foi inclusive um diretor que Maria trabalhou no filme Silvestre, ali no início dos anos 80. Então, todo esse ambiente cultural, essa efervescência da vanguarda, a Maria, de alguma maneira, também conhece e participa. Além disso, também destaco o trabalho da Maria como realizadora, diretora de filmes, né? O primeiro longa-metragem que ela fez não é Aos Nossos Filhos, mas sim Capitães de Abril, que foi um longa-metragem muito importante em Portugal, até porque discutiu a Revolução dos Cravos e principalmente também porque fez muito sucesso com o público. O filme foi lançado no Festival de Cannes, e participou da competição oficial. Enfim, já falei demais. Espero que tenham gostado dessa introdução. Agora eu vou deixar vocês com a entrevista propriamente, tá bom? Bom episódio para vocês. Então, boa noite. É, eu Olá, ag- Pedro. Olá. Eu agradeço imensamente por você ter aceitado o convite, Com todo prazer. ainda mais assim com a diferença de horário, agora que você me falou, né? Uma diferença também grande. Sim. Então, fico feliz demais. É um prazer estar falando aos nossos filhos, que eu acho que é um projeto também que vale a pena ser comentado, discutido. E a minha primeira pergunta para você é relacionada a essa adaptação, né? Porque também é um filme que começa como uma peça, né? Primeiro vem Sim. a peça, o teatro, né? E aí como é que foi essa adaptação? O que que ficou? O que que saiu? Então, a peça de teatro, ela me chegou na Europa como uma proposta para eu atuar, não é? E eu li aquele longo diálogo entre mãe e filha e achei super interessante e foi, para mim também foi uma descoberta assim do que é a batalha, não é, para ter filhos nos casais homossexuais e, enfim, tanta coisa, tantas problemáticas que eu nem tinha pensado que se impuseram realmente como uma realidade. E achei super interessante, mas foi uma surpresa assim, porque eu, na verdade, quando chegou a peça, eu nem sabia se a Laura estava me propondo fazer a mãe ou a filha, porque eu não tinha nem a idade de uma nem de outra, mas era a mãe, e aí foi um trabalho muito interessante para mim também entrar nessa personagem que teria a idade da minha mãe, na verdade, e, e fui para o Brasil. Aí soube também que ela tinha escrito a peça para a Marieta Severo, que a Marieta não tinha podido fazer a peça, e que aí tinha entrado eu através de um jogo de coincidências incríveis da canção Aos Nossos Filhos, porque a Laura de repente estava ouvindo um CD, por acaso, um CD que eu gravei, e de repente eu ouvi Aos Nossos Filhos que eu estava cantando, e pensei, oh, vou propor a esta atriz, enfim, foi todo um jogo assim de coincidências que fez que foi um grande encontro entre a Laura e eu, que foi super bacana fazer a peça, mas que era realmente um embate mãe e filha, duas personagens
muito inteligentes as duas. Eu acho que essa é a força da peça, é que as duas escapam ao clichê, no sentido que a mãe é tudo menos uma mãe reacionária ou religiosa, ou seja, é todo o contrário. A mãe, em muitos aspectos, é muito mais para frente que a filha. A filha é mais conservadora que a mãe, mas a filha é militante LGBT. Então, tudo é cheio de nuances e as duas personagens têm argumentos muito bons, muito válidos. Isso faz uma qualidade no texto, porque o público ouve uma e diz, tem razão, né? Daí ouve o argumento oposto e diz, bem visto, tem um ponto e tal. Aí, fazendo a peça por muitas cidades no Brasil, porque essa aventura foram praticamente 3 anos de peça de teatro, mas em duo, realmente só em duo, rapidamente eu disse para a Laura, nossa, eu quero ver esta gente toda que a gente fala, né? Quero ver a namorada da filha, quero ver o pai, quero ver os amigos do que elas falam, e muitas imagens se impuseram assim na minha cabeça, e rapidamente propus à Laura, vamos fazer um filme, e ela entrou nessa aventura, e também ficou logo de início claríssimo que a personagem tinha que voltar para a Marieta Severo, para quem ela tinha sido escrita, a personagem da Vera. Isso foi, mas isso também foi uma decisão, porque eu lembro que no Capitães de Abril, por exemplo, você faz a personagem e dirige também, né? Sim, mas olha, também entrei em substituição. Na verdade, eu tinha proposto o papel a Marie Trintignant. Não sei se você conhece essa atriz que foi barbaramente assassinada pelo companheiro, que era uma rockstar aí. Mas a Marie também não podia fazer, e aí o produtor me disse, faz você. E foi uma experiência interessante, mas aí eu tinha a idade da personagem, e aqui não, eu não suporto os filmes com os atores todos com um monte de coisas pegadas para fazer que a velhice não é isso. Eu acho que é preciso ir buscar a velhice noutras coisas, na voz, na atitude. Bom, claro que no cinema é mais complexo que no teatro, onde dá para integrar, mas eu acho que justamente há atores de todas as idades e é preciso que os atores de todas as idades tenham acesso a bons papéis. Então, se a personagem tem uma certa idade, ela tem que ser uma personagem dessa idade. Eu defendo isso, pelo menos. Sim, e é interessante também que tem essa diferença, até porque fica mais rico, né? O debate, a troca. Claro, claro, mais credível tudo, né? E era muito importante. Um dos trabalhos que eu fiz, que a peça era mais aproximativa nessas coisas, não era tão focada aí, mas um dos trabalhos que eu fiz realmente no roteiro foi recolocar tudo cronologicamente, ou seja, se a mãe viveu tal coisa em tal ano, a mãe forçosamente tem pelo menos essa idade, e a filha então não pode ter nascido nessa altura, mas numa outra altura, enfim, no cinema não dá para ser aproximativo, não é? Sobretudo tratando de temas históricos, não é? É muito importante trabalhar com a verdade e a credibilidade ligada a ela. Sim, e tem isso também que eu queria te perguntar, já que a gente já acabou entrando nesse tema, né, de você atuar e dirigir, quais foram os desafios, por exemplo, quando você estava fazendo Capitã de Abril, de você estar na frente e estar atrás, você atuava e depois você assistia os takes? Como é que era isso? Então, Capitães de Abril não foi a primeira vez que eu fiz esse exercício. Eu era daquelas atrizes e atores que não gostavam nada de se ver, né? Eu fazia o papel e aí vejam eles. E aí, antes do Capitães de Abril, fiz um filme também tirado de uma peça de teatro, do contexto do Fernando Pessoa, que se chama A Morte do Príncipe, um grande ator
e diretor de teatro português, Luís Miguel Sintra, e daí fizemos o filme também, e aí, pela primeira vez eu fui obrigada, como eu dirigia o filme, fui obrigada a me ver como um diretor olha para os atores, né? E foi uma experiência extraordinária, porque realmente aí eu fiquei conhecendo a minha personagem, o meu instrumento, o instrumento com o qual que eu tenho para trabalhar, que sou eu, não é? Aí eu fiquei sabendo disso. Por exemplo, uma das coisas mais difíceis de aceitar, eu acho, mais que a imagem, é a voz. Hoje em dia estou super habituada, mas lembro-me que no início foi das coisas mais complicadas. Esta é a voz que eu tenho. E hoje em dia eu recomendo muito que os atores se conheçam como o seu instrumento, porque realmente somos o nosso instrumento, e o instrumento é preciso saber usá-lo o melhor possível, não é? Ir até aos limites do que o instrumento pode oferecer, e é importante que os atores tenham essa consciência. Então eu já vinha com essa bagagem para os Capitães de Abril, mas só que os Capitães de Abril eram um filme gigante, não era um filme de guerra, toda uma logística muito louca, não é? Às vezes tínhamos 700 figurantes, tínhamos 50 blindados nas ruas, foi uma aventura absolutamente extraordinária. Aí eu sabia que era muito importante contar com uma equipe fantástica, assim, e a minha experiência de atriz também tinha feito que eu realmente conhecia. Portugal sempre teve excelentes equipes de filmagem, mas eu realmente conhecia e era muito amiga dos melhores, assim, entre os melhores, e todos eles vieram para os Capitães de Abril, nomeadamente o primeiro assistente, o João Pedro Ruivo, que é um gênio, e que é uma pessoa que sempre, que é o assistente, assim. Ele começou como estagiário com o Fellini, em La Nave Va. E é um gênio da organização das filmagens e tal, ainda por cima fala todas as línguas. E então eu sabia que eu podia contar com ele. O que eu notava é que, em geral, quando eu estava atuando, eu pedia mais takes, né? Do que para os outros atores, obviamente. Enfim. E demorou muito tempo? Quanto tempo vocês tomaram para fazer toda a filmagem do filme? Assim, porque é um filme Os realmente Capitães de muito Abril grande. foram 8 semanas. O que, para a amplidão do filme, é pouco. É pouco, é. Sim. E também, assim, essa questão de... Você sentiu diferença também, agora falando do Aos Nossos Filhos? Existe alguma diferença? Porque, às vezes, né, com o Capitães de Abril é um grande filme em termos de produção, né? Mas você sente diferença em fazer um filme menor, digamos assim, mais baixo orçamento, e um filme de grande orçamento? Na prática, muda algo, assim, no fazer? Muda, porque você é obrigado a fazer escolhas em função disso. Entre essas duas ficções, eu tinha feito 2 documentários, não é? Então também me tinha reacostumado à leveza, não é? Do documentário, à agilidade do documentário, pega aqui, pega ali e tal. Mas aqui, quando eu vi o orçamento que a gente tinha, que era realmente diminuto, para fazer este filme, que também, claro, não é Os Capitães de Abril, mas apesar de tudo é um filme com uma certa ambição, não é? Muitas locações, e realmente eu queria filmar o Rio, e para mim era algo muito que eu tinha muita vontade, de filmar o Rio como eu o recebo, assim, e que muitas vezes não vejo nos filmes.
ou seja, nem as favelas com as armas e sobretudo aquela testosterona toda de polícias e bandidos e tal, enfim, aqueles bom, que se vê muito, não é, no cinema em relação ao Rio, nem, obviamente, as bundas com os fios dentais na praia. Aliás, não se vê praia aos nossos filhos. Portanto, um Rio de uma classe média muito ativa, que aproveitou plenamente assim, os bons anos da democracia no Brasil. Aproveitou quase demais, no sentido que perdeu um pouco a memória, não é, de como chegou a esse estado de bem-estar, não é? Mas que foi assim que eu os conheci, não é? E depois aproveitar a própria geografia do Rio, que é tão particular, porque eu me dei conta que o Rio impõe uma verticalidade, não é? Você é obrigado a ter em conta na imagem a verticalidade da geografia, ou seja, tudo é desnivelado, então você está sempre em picado e contrapicado, e eu até acentuei isso nas locações, não é? Aquelas casas, uma casa em Santa Teresa, que é onde acontece, não é, a Positivida, o centro dos órfãos soropositivos no filme, que é uma casa alucinante, porque é ao mesmo tempo linda e absurda, é surrealista, porque tem umas rampas que vão para um lado ou para o outro, umas escadas que vão para lugar nenhum, e que obrigam sempre as personagens a estar falando para cima, para baixo e tal. E esse desnível, curiosamente no Rio, também é a imagem da sociedade, que também não é só a geografia, mas a própria sociedade é toda desnivelada, e ao mesmo tempo o desnível faz que as pessoas que vivem em São Conrado, que vivem nos melhores bairros, vivem de cara também para os morros, não é? Vivem de cara para a pobreza, a riqueza vive de cara para a pobreza. Então são esses contrastes todos que eu quis explorar, e que às vezes eu senti que davam às cenas um lado Jacques Tati. Eu acho que eu tive três referências assim para fazer este filme, que uma é certamente o Jacques Tati, porque eu achava muito engraçado, não é? o que a geografia impunha. E a outra é o Sexto Sentido, porque a relação com o filho, não é, com o desaparecido, que sempre nos planos eu busquei que ele sempre sai de um espelho, sempre há uma situação um pouco irreal, como no Sexto Sentido, realmente, que a gente só se dá conta no fim que sim, que todas as cenas tinham um ponto de irrealidade, não é? E a terceira é a própria telenovela, porque eu acho que o Rio também está muito conectado à telenovela e à linguagem da telenovela, e eu não quis fugir disso, achei muita graça entrar aí, porque claro, também estava trabalhando com atores que vêm daí e é onde eles sabem ser excelentes também, não é? Então pensei, não vou fugir disso, vou assumir isso. Mas assim, o desafio, por exemplo, quando eu vi o orçamento muito, muito restrito que a gente tinha, eu lembro-me que um dos filmes com a equipe mais pequena que eu fiz na minha vida é um falso documentário, não sei se você viu, que se chama Hitler em Hollywood. É um filme belga, do Frédéric Saucher. E aí eu até faço... A minha personagem é a Maria de Medeiros, mas enfim, é uma Maria de Medeiros que não tem nada a ver comigo, mas enfim, sou suposta a ser eu, mas não, claro que não. Mas nesse filme, a gente fez todo o filme com uma equipe de 9 pessoas. Eu pensei, bacana, já que temos tão pouco dinheiro,
aqui para os nossos filhos e que eu sei que é possível fazer um filme com 9 pessoas, vamos fazer uma coisa assim. Aí cheguei no set, 60 pessoas, um monte de carros, de vans, de caminhões. E, e aí eu percebi, ok, pronto, é assim que eles gostam de trabalhar, sabem trabalhar. E fiquei pasma, assim, da agilidade que uma equipe tão grande, porque era gigantesca, tem, como tudo, pá, 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 que a gente realmente conseguiu sempre cumprir os prazos e sair de um lugar e ir para o outro com aquela caminhoneira toda e aquelas coisas. E assim sabem trabalhar, mas realmente, claro, também impõe, obviamente, impõe um certo estilo de filmagem que você tem que se proteger, não é? E certamente se eu tivesse tido mais condições, talvez tivesse optado por uma linguagem um pouco diferente, mas ao mesmo tempo acho que é isso que é bonito no cinema, que a gente também fala com as palavras que nos dão. E é interessante também você ter falado isso da telenovela, né? Porque o que eu acho muito legal no filme é também como vocês exploram a luz. Que aí vocês assumem uma luz de melodrama, digamos assim, Sim, e é sim. muito legal essa construção de luz. Então, também queria te perguntar como é que vocês faziam essa cor, né? Porque vocês imprimiam cor com uma gelatina, talvez, ou com algum material que vocês criavam cor na luz, né? Ou não? Então, o mestre da luz é um grande diretor de fotografia brasileiro, que é o Edgar Moura. E, de fato, ele vem do cinema, ele é um grande fotógrafo. Ultimamente, ele tem estado trabalhando muito nas telenovelas e na televisão. E é ele que também, pronto, ele gosta de trabalhar com meios, não é? Para fazer realmente é um grande artista da luz. Eu não recordo assim muitos filtros, certamente, mas assim, uma das coisas que eu falei para ele é: eu quero que as minhas atrizes, que os meus atores todos estejam lindos, porque houve uma grande moda durante assim um tempo de tudo o que era filme de autor ou que procurava ter uma linguagem mais alternativa. Os atores estavam horríveis, tanto assim que a gente que a gente comentava muito entre amigas atrizes, assim, que muitas vezes a gente anda pela rua aqui na Europa e as pessoas dizem assim: mas você é muito mais bonita que nos filmes. E, eu achei engraçado isso, porque é exatamente o contrário do cinema americano. O cinema americano magnifica os atores. Quando você vê um ator dos filmes americanos na rua, você diz: é uma pessoa normal, não é? Mas na Europa é o contrário, dizem: na vida você é melhor que nos filmes, porque realmente os filmes durante anos tiveram uma tendência a fazer as pessoas horríveis. E eu que sou híbrida e que gosto dos híbridos e que gosto de misturar linguagens e tal, acho que isso é uma boa coisa dos americanos, de saber magnificar os atores, não é? Porque os atores são realmente os instrumentos da emoção. E eu, por exemplo, agora no Brasil, quando as pessoas me dizem: a gente consegue se identificar com as personagens, eu fico muito feliz, porque realmente era o que a gente queria, era o que eu queria. E o que é que faz que você se identifique é quando a câmara ama os atores, é quando a luz ama os atores. E então isso foi uma coisa que eu pedi para o Edgar e que ele super fez bem, que ele sabe fazer. E é muito legal isso também que você falou de explorar esses campos, porque às vezes a câmera está mais alta, né? E eu lembro de uma cena da UFRJ, que acho que vocês gravaram na UFRJ, Sim, que a câmera sim, está mais alta, né? Você vê a Marieta andando, né? sim. E a E câmara foca, acho,
em um dos planos, pelo menos no primeiro plano, tem uma estátua, não é? Amamentando. E é daquelas coisas que a gente nem vê que está ali na UFRJ. Sim. E onde vocês gravaram o filme? Assim, quais foram os locais, né? Você chegou a mencionar, por exemplo, Santa Teresa. Vocês Muito em tiveram... Santa Teresa, as casas em Santa Teresa, tanto a Casa das Meninas como a Positivida. A Casa da Vera é realmente Ipanema, assim, Zona Sul. E depois um lugar mágico que eu adoro, que é o Museu do Açude, oferece. A gente fez várias cenas lá, é realmente muito, muito, muito bonito aquele lugar. E é isso, Santa Teresa, o Bar do Serginho. E depois tem uma coisa muito que eu acho muito engraçada no Rio também, é que e que só vejo no Rio, não conheço outra cidade no mundo onde acontece isso, que você vê pessoas, tipo, executivos, com uma linha de executivo, gravata e tal, cruzando-se com pessoas de sunga. E os cariocas nem veem, porque é muito normal aí, mas para um europeu como eu é muito engraçado, é muito Jactati para mim ver pessoas homens de cueca, ao mesmo tempo que ver passar aquelas peruas, tudo se misturando lá naquela zona sul. Né, e é legal também isso que você fala do Tati, porque tem um momento que eu penso que é as cenas internas, por exemplo, de você imaginar cena da clínica, por exemplo, né? Esses ambientes têm um quê de Tati, assim, eu acho, né? Com essa coisa dos móveis, essa Sim, coisa de você ter um espaço sim. que você olha e fala, nossa, isso poderia ser o Rio, mas é um Rio que você vê que tem um tom de comédia ali, algo que você fala, nossa, é engraçado por um lado, né? Eu pensei mais no Museu do Açude, justamente aquela piscina vazia, aquelas obras de arte que dá para brincar com elas, para coreografar. Mas é verdade, a clínica pode ser, sim. Eu na clínica, na verdade, tinha pensado mais numa coisa arte sacra, sabe? De aproveitar as luzes dos aparelhos e tal, para ter como umas composições de arte sacra com todas as personagens fazendo as ecografias e as meninas como um presépio, quase assim, da clínica. E esses aparelhos, por exemplo, que eu fiquei muito, né? Eu revi o filme ontem. Eu fui ao cinema rever o filme Ah, legal. e eu fiquei, né? Eu falei assim, nossa, como é que será? Porque, por exemplo, tem cena de tela de telefone, né? Eu falei assim, gente, como é que eles filmaram isso? Vocês filmaram no set o telefone? A Vocês gente filmou filmavam? no set, Ah, é? sim, sim. Nossa, isso é interessante, é. Não, depois a gente conseguiu essas imagens que é bastante mágico, assim, que não fomos nós que fizemos, mas enfim, realmente do embrião sendo colocado no útero, não é? Que a gente está ali vendo a criação de uma pessoa, não é? E isso vocês, por exemplo, vocês conseguiram antes, foi isso? Conseguiram A antes gente da conseguiu cena. antes, sim, sim, sim. Interessante também. Essa coisa do raio-x, toda aquela imagem de raio-x vocês conseguiram de outro lugar, né? Vocês conseguiram. Sim, sim, sim. Legal, é. Não, e é legal também a dinâmica entre elas duas, né? Também da personagem da Laura, mas também a Nessa, né? É interessante essa Sim, dinâmica. Eu queria muito que você comentasse o trabalho também com os atores, né? Porque eu acredito que você tenha dado instruções para a Laura de uma maneira, né? A Marieta, por exemplo, é outra maneira também de sim. trabalhar, né? Então, foi muito interessante porque aqui na França vai ser editado um DVD do filme que vai ser no Natal
e vai ser um DVD duplo que sai com o filme e que sai com a peça de teatro. Portanto, comigo fazendo o papel, e eu acho que vai ser muito interessante para as personagens verem, não é, como a evolução da coisa, não é? E como são diferentes os dois objetos. Agora, na personagem da Vera, óbvio, duas atrizes completamente diferentes, fazendo de forma completamente diferente o papel. Mas o que eu acho mais curioso é o papel da Tânia, porque a Tânia é a Laura e é a mesma atriz que fez no teatro e que fez no cinema, e é uma Tânia completamente diferente também. Mas, bom, no cinema, por um lado, eu tinha pessoas como a Marieta Severo, o José de Abreu, o Ricardo Pereira, pessoas super, super experientes, não é? Trabalhando em frente das câmaras, mas as meninas, Laura e Marta, era o primeiro filme delas, então, e com a pressão que é um filme de pequeno orçamento, que é preciso acertar logo, não é? E elas foram muito corajosas até para reviver, porque elas têm 3 filhos juntas, né? E estiveram na origem da produção da peça. Elas levaram sempre de forma muito corajosa todo este projeto, mas quando a gente fez o filme elas já estavam divorciadas. Então elas também aceitaram não só pronto, fazer um filme com essa pressão, sendo a primeira vez que elas iam atuar em frente de câmaras, mas também reviver um monte de coisas que muito próximas delas. E claro que é ficção, que a gente integra a ficção, mas mesmo assim, eu achei muito, muito corajoso da parte delas. E, bom, eu tentei ajudar o mais possível e, sobretudo, dizer à Laura que para a Laura era talvez mais difícil de sair dela, que realmente não... E é engraçado porque tem atores que é todo o contrário, que o trabalho é dizer, não, volta para você, volta, entra para dentro, para dentro, para dentro. E a Laura era um pouco empurrá-la para a ficção, não é? Empurrar para deixar de ser a Laura para entrar na Tânia. E que tipo de exercícios, por exemplo, você propunha assim para fazer Não isso? havia tempo de fazer exercício. Não tinha ensaio assim, então Não, vocês na não. verdade eu nem acredito muito em exercício. Claro que ensaio sim, mas eu não acredito muito. Sendo atriz, eu acho que assim, sobretudo nos Capitães, por exemplo, em que os atores eram sendo de várias nacionalidades e tal, mas eram quase todos atores com quem eu já tinha trabalhado e com quem eu tinha muita... Meia palavra basta, sabe? Às vezes um olharzinho, não deu, ok, agora, muito bom. Assim, às vezes só um pequeno, uma expressão no olho a gente já se entende. E isso eu acho maravilhoso quando se pode trabalhar assim, né? Com economia de exercícios, de explicações. Não, eu acho que quando o ator está bem preparado, realmente a conexão é mágica, é uma coisa quase telepática, assim. Porque às vezes a pessoa também se perde, né? Começa a explicar, explicar, Não, explicar, aí você fica. muita explicação mata, porque para já não há tempo. E depois, eu acho que é um bocadinho como o jazz, não é? Que vale quase para tudo na vida. A gente tem que estar muito preparado. Isso eu falei para as meninas, virem muito preparadas, para todo mundo, aliás, vir com o texto muito, muito, muito sabido. Porque é a partir daí que você pode improvisar e partir para algo, não é? Porque também é muito importante que cada take seja um salto no abismo, não é? A gente fomos, não sei para onde fomos, mas fomos. Mas para ter essa capacidade de milagre, não é? De improvisação, de milagre, é preciso estar super preparado.
e também tem que ter uma abertura, né? Isso que você fala também. É, A pessoa vai preparada com um texto para ela poder soltar e poder encontrar exatamente. algo, né? E também para o inconsciente poder falar, porque eu acho que enquanto atriz, eu me preparo muito porque depois me transformo em máscara, porque depois eu sou a máscara e há algo que fala em mim. Mas para esse algo poder falar, como diz o Foucault, não? Se algo fala em mim, a gente tem que estar muito, muito preparado para estar nessa disponibilidade, justamente, do inconsciente fazer aparecer algo inesperado. E, por exemplo, quando você estava no set com os atores, você tinha uma decupagem já feita antes do set? Você já tinha um plano Sim, assim de tudo, tudo. filmagem ou você... Eu sou uma decupagem freak. Eu faço storyboard. Eu própria desenho todo o Ah, storyboard, então, e dei para os atores até, porque os atores sabiam quais eram os planos que iam ser feitos, em quais eles iam estar, e eu acho que numa situação de grande pressão, como a gente tinha, de falta de tempo, de dinheiro e tudo, tinha que... Ajuda imenso, ajuda muitíssimo ter tudo preparado, até porque é essa preparação, mais uma vez, que permite mudar no momento necessário, é porque mas ajuda muito a ganhar tempo. eu sei que o Edgar também desenha, porque o Edgar faz... Sim, mas E ele... ele é mesmo desenhista, né? Ele trabalhou como desenhista. E vocês nesse projeto se juntaram ou você fez o seu próprio desenho e aí você Eu levava fiz o para meu ele? próprio desenho, sim, porque ele não passa pelo desenho quando faz direção de fotografia. O desenho dele é mesmo mais ligado ao cartoon. Sim. Eu lembro que ele publicou, por exemplo, no Pasquim, né? Teve uma época que Sim, ele desenhava para o exatamente. Pasquim. Sim. Isso é muito legal também. Mas qual foi também a importância, porque você até falou dessa questão do tempo e dessa questão de ter tudo, né? Essa preparação foi muito importante. Qual foi a importância, por exemplo, dos produtores, né? Da própria Laura, que acho que também atua como produtora, mas Sim. principalmente do grupo da Cinesuda, que é o Thierry, né? Qual foi a Sim. contribuição que eles deram, por exemplo, para vocês, para a equipe, né? Eles nos salvaram, mas eles chegaram um pouco mais tarde. Eu acho que este filme teve várias coisas assim muito milagrosas e que a Laura super mereceu que acontecessem, porque realmente ela se lançou nesta aventura com muita coragem. E então, por exemplo, uma coisa que aconteceu foi a possibilidade de fazer toda a pós-produção no México. E nós, como somos malucas, quando nos disseram vamos para o México fazer mixagem, correção de cor, todos os acabamentos, vamos. E lá fomos nós um mês para o México. E o que era engraçado é que um ano antes, eu tinha feito um filme na cidade do México, não só no México, na verdade a gente andou por vários estados, como atriz, é um filme muito bonito que se chama Dos Fridas, da Ishtar Yassin. E nesse filme a gente estava justamente filmando num momento no estado de Iguala, de Guerreiro, ao pé de Iguala, o estado de Guerreiro, que é aquele estado terrível onde desapareceram os 43 estudantes ao lado da cidade de Iguala. Super perigoso. E aí, enquanto estávamos rodando à noite, às 3 da manhã, houve um grupo de narcos que tentaram sequestrar a filmagem e a equipe. E foi uma coisa muito terrível e traumática, e eu consegui escapar porque o motorista foi incrível e me levou dali e tal, mas eles ficaram várias horas sequestrados, enfim, e eu saí do México. O filme é lindo, adorei fazer no final e claro, foi uma boa experiência, mas eu saí do México um pouco assim,
não volto tão cedo, né? Aí um ano depois me dizem, vamos fazer a pós-produção do filme brasileiro no México? Vamos! Mas foi muito curioso, não sei o que se operou na minha cabeça que depois de eu ter jurado que não voltaria ao México tão cedo e tal. E foi muito bom. Toda a empresa que faz essa pós-produção, eu agora teria que olhar de novo os nomes da empresa e tudo, mas salvaram o filme, foi maravilhoso poder fazer tudo lá, com grande competência de todo mundo. E depois Cinesud e a distribuição francesa foram também decisivos, assim, porque o filme sair na França foi pronto, o filme existe, já saiu e tal, e isso também fez que ajudou muito na própria saída do Brasil, eu acho. Eles entraram no final do processo, então não no início, né? Eles estavam no início, mas entraram efetivamente assim, mais no final, sim. Nossa, e essa história, né? Nossa, que coragem também de voltar para o México, né? Uma coragem. Coragem, mas Não sei interessante se é também. coragem ou se é maluquice, mas é também, não sei, quando você um filme desperta, eu acho que desperta nos realizadores, você também é realizador, né, nos diretores, um instinto de mãe, né? Mais que nos homens também, mas eu acho que é realmente um instinto de mãe mais que de pai, que a gente se torna uma fera para proteger o filme, e a gente é capaz de fazer qualquer coisa, até voltar para um lugar traumático e tal para fazer o filme. E foi bom, porque também resolvi isso com o México. E aí vocês montaram o filme lá, vocês ficaram um mês, né? Que você falou, um mês Não, a lá. montagem foi feita em França, na França. Ah, entendi. A gente ficou um mês para fazer a mixagem e grading, não é? Correção de cor. E como é que é a sua relação com a montagem? Assim, você Eu amo acompanha todo o montar. processo? Eu montei o filme em grandes partes. Eu montei o filme e depois chamei, porque acho que é sempre importante ter outra pessoa também. Chamei o Manuel de Souza, que é um super montador francês, ele é português, mas é francês, e ele tinha colaborado nos Capitães de Abril, é uma pessoa, e também tinha montado Repare Bem, o filme, o documentário. Então é uma pessoa com quem eu tenho muita cumplicidade, muita confiança e tal. E a montagem para mim é essencial, porque é uma escrita, não é? É uma reescrita do filme. E quantos cortes vocês fizeram, por exemplo, até chegar ao final? Hum. Ah, sempre há bastantes cortes, não, eu não saberei te dizer, mas sempre há muitos, não é? Sim, é. Eu fico Mas ao curioso mesmo porque tempo são coisas de detalhe, assim, porque era tudo tão restrito, não é? Que na verdade não havia várias edições possíveis, porque o momento certo estava naquela take ou naquela take ou seja, não havia uma escolha imensa de montagens e de linguagem por causa da própria pressão das filmagens, e aí ajudou muito realmente ter havido o storyboard e tal, que garantiu que não faltava nada, mas é isso, não havia 30 takes possíveis para sim, escolher. vocês repetiam assim dentro do normal, né? Vocês repetiam talvez ali o que 4, 5 vezes no Não, máximo. já era muito, Já às era vezes eram muito. 2 e toca Isso. andar. Mas aí é aquilo que a gente estava falando, né? A importância dessa preparação, né? Então, Sim. mesmo que essa preparação foi muito longa, Sim, na verdade, foi tudo muito rápido, porque
eu estava lembrando, até por questões de visto e tal, como eu sou estrangeira no Brasil, eu fiz o filme todo entre preparar e filmar, coube em 3 meses, que eu não tive nem que pedir Nossa. um visto de... Elas nem, não tiveram nem que pedir um visto de trabalho, assim, eu estava dentro dos 3 meses que me era... Então, na verdade, foi realmente intenso, não é? Porque, inclusive, a preparação. Aí, também interveio uma pessoa que eu acho que é chave na preparação, que é o location manager, não é? A pessoa que vai nos levar para os... E que realmente que é o Leandro, e é fantástico, porque realmente acho que ele sempre encontrou locações incríveis. Eu às vezes eu explicava o que eu via e tal, e ele encontrava o lugar certo. E você visitou muitas locações? Sim, sim, visitei com ele, e, por exemplo, a gente fez assim várias saídas para pegar o jacaré, por exemplo, coisas assim que fomos assim em missão É porque é muito de interessante isso de preparação. visitar e testar às vezes, né? De você, Uhum. inclusive, tirar foto do lugar, Sim, né? Para você fizemos ter. tudo isso, fizemos tudo isso. Mas agora estou pensando, puxa, coube tudo em 3 meses. A gente foi Nossa, realmente até, eu estou muito. impressionado aqui, três Sim. meses. Nossa, é um bom tempo, assim. E o tempo de também, em função das locações, fazer toda a decupagem, os desenhos. Tudo. Claro que os desenhos no início começavam bem, no final era tudo, os rabiscos assim, sempre é assim, né? Os primeiros são muito lindos e tal. E teve alguma coisa, por exemplo, durante as filmagens que mudou drasticamente? Alguma coisa de plano que vocês tinham, que em determinado momento vocês falaram, isso aqui a gente vai ter que modificar, né? Sim, houve muito no roteiro, não é? Assim, Uhum. que a gente teve que refazer, recortar o roteiro todo em função da economia, não é? De pensar, não, isto é muito caro, isto é muito caro. Então a gente já ia preparado assim, e realmente a pressão de tempo era tanta que a gente estava ali, às vezes, executando o que estava previsto. Agora, houve também uma situação estranhíssima, por exemplo, eu nos Capitães de Abril, não é? Eu fiz o filme todo com homens em uniforme, soldados armados e tal, enfim, era a história da Revolução dos Cravos em Portugal. Eu não fazia a menor ideia que no Brasil seria tão diferente, assim. Lá onde a gente estava filmando, um extra, um figurante vestido de polícia é um alvo, está arriscando a vida. Então, as armas, que são armas falsas, mas são dadas para essa pessoa, mesmo antes de dizer ação, né, dá no último minuto, ação, roda, tira a arma, esconde a pessoa em uniforme, e isso é uma realidade muito diferente assim para mim. E aí, quando estávamos também nessa casa, os nossos walkie-talkies começaram a interferir com walkie-talkies de narcos, ou não sei, pessoal ali à volta. E eles começavam a ver, tira a polícia, entra com a polícia, dá as armas, tira as armas. E eles, quem são vocês? O que é isso? Que armas são essas? E também se criou ali uma situação, ainda por cima, nós éramos assim, grande maioria, muitas mulheres, não é? Então nos postos, assim, primeira assistente mulher, então, um monte de mulheres dando ordens, tira a arma, e os caras estavam completamente perdidos e começaram a ameaçar, a gente vai aí, não sei o quê, e a gente levou um pouco um susto também. Quase uma reprodução do filme até, né? Que tem aquela cena É, que os policiais... exatamente. Não, mas é incrível, porque a gente fez o filme, a gente acabou de rodar entre os 2 turnos da eleição presidencial, não é? Em 2018, e daí eu voltei em 2020 para fazer
esta experiência das verdades secretas. E aí, em pleno Ipanema, com um amigo, a gente foi apanhado na Praça General Osório, fomos apanhados num tiroteio. 2020, mas exatamente como no filme, a gente teve que se abaixar, correr com outras pessoas, se esconder debaixo, entrar por uma casa dentro, se esconder e tal. Mas só que no filme em Santa Teresa, enfim, se vê favelas em toda. Eu vivi isso na Praça General Osório, em Ipanema. Mas igual à cena do filme, muito louco. É muito louco mesmo. E é interessante você ter falado essa questão também das mulheres, né? Porque também tem a presença, eu acho importante até falar aqui, da Paula Consenza, né? Que é produtora também, além da Laura, né? E aí eu queria te perguntar, até por curiosidade, eu acho que ela aparece numa das cenas, que eu acho que é a cena do Aparece. funeral, não é? Ela aparece, né? E aí essa questão dos figurantes, por exemplo, como é que foi isso? Porque tem muitas cenas de rua, né? E muitas vezes tem pessoas que passam atrás, né? Na cena. Na verdade, hoje em dia isso está tão regulamentado, né? Que, na verdade, a gente praticamente não tem figurantes que não estejam previstos. Se os caras de sunga estão super previstos, e eu até achava pena, né? Porque eu gosto de apanhar, assim, ter alguma coisa um pouco documentário, de apanhar alguma coisa acontecendo, mas é muito complicado, está tudo muito regulamentado em termos de direitos de imagem e tudo, não dá para fazer muita, assim, roubar imagens. Até os meninos também, por exemplo, vocês fizeram uma seleção para encontrar esses meninos que fazem os Sim, meninos nossos do meninos Positivida. maravilhosos, e é muito engraçado, por exemplo, o Andrei, o nosso casting foi feito assim, a gente pediu meninos, não meninos que soubessem atuar, mas meninos que soubessem jogar bem a bola, que fossem bons futebolistas. E aí chegaram todo esse grupo de meninos e o Andrei, incrível, com incríveis aptidões para atuar, com muita facilidade para atuar, muita graça, muita inteligência, muito sérios no trabalho todos. E isso foi um barato, realmente. Eu me lembro que muitas vezes, quase sempre no almoço, eu sentava numa mesa e vinham todos os meninos e eu quase sempre comia com as crianças. Essa parte de testes, assim, como é que vocês fizeram? Isso foi muito longo também? Isso demorou um tempo, assim, né? Para até Demorou encontrar. tanto assim que eu até fiz porque eu acho que é tão bonito, não é? Que vêm esses meninos e que se esforçam por responder ao que a gente quer e entrar nas propostas que a gente faz e de improvisação e tal. E eu pensei, o mínimo que eu posso fazer é retribuir de alguma forma e filmar. Eu fiz até uma pequena montagem, porque lindo, não é? As crianças muitas delas muito autênticas, e agora foi lindo na estreia no Rio e em São Paulo, mas sobretudo, eles são do Rio, a maior parte dos meninos, ver assim em 4 anos, não é? Como pronto, agora são homens praticamente. Vocês filmaram, como você falou, em 2018, né? Então aí Sim, o filme finalizado, se não me engano, é final de 2019, aí tem a sim. pandemia, né? Tem a pandemia, sim. E é isso, eu estou muito feliz que está Sim. saindo. Sim. Não, é uma felicidade, né? É muito legal ver o filme no cinema, né? É muito bom ver o filme no cinema. Sim, no cinema, não é? Se vê tudo diferente, né? Porque a gente se habituou tanto a ver na tela pequena. E tem uma pergunta também, indo também para a filmagem, eu queria, né, na verdade tem duas perguntas, mas essa questão do jacaré, aquilo também me fascinou extremamente, assim, porque aquele jacaré é real, É né? real, sim. E aí vocês tiveram, por exemplo, uma pessoa específica para cuidar desse Sim. jacaré, né? Sim.
Então, todos os relatos de tortura, etc., que estão no filme, nada é inventado. Eu acho que essas coisas não se inventam, não é? E é muito curioso que tinha algumas torturas que aqueles monstros, não é, reservavam às mulheres. Em particular, essa questão do jacaré, que várias mulheres presas na altura descrevem esse terror, não é? Do bicho, do jacaré posto em cima do corpo delas, todas as questões das baratas, não é? Com o líquido amniótico, e assim, milhões de baratas chegando, ou elas dormirem com um trapo na boca para as baratas não entrarem. E no documentário que eu tinha feito antes, repare bem, que era um documentário que me foi proposto pela Comissão de Anistia e Reparação, é um retrato, um longo retrato, também é mãe e filha, mas da Denise Crispim, não é? Que foi uma resistente à ditadura militar no Brasil, companheira do Eduardo Leite Bacuri, que foi barbaramente também torturado e assassinado. E ela conta, no filme, ela conta uma coisa louca, assim, ela dizia, não, como eu estava grávida, presa, eu estava grávida, eles não usavam choques elétricos em mim, mas faziam, assim, à meio da noite me pegavam, me tapavam os olhos, eu não sabia para onde é que eu estava, uma menina de 21 anos, não sabia para onde estavam me levando, aí me empurravam, tiravam, e ela via que estava numa jaula, estava escuro, eu não sei se era um tigre ou um leão, mas era um felino enorme, e aí tiravam ela e voltavam a jogar para dentro. E então tem esta coisa dos animais muito que me impressionou muito em todos esses relatos, e que também visualmente, não é? Cinematograficamente, talvez achei que talvez fosse mais interessante, não é? Do que ver as cenas de tortura assim. E daí surgiu, pronto, a importância desses animais no filme, dessas fantasmagorias, assim, dessas imagens que voltam, que invadem a realidade da personagem, não é? E então, pronto, insisti muito, muito em encontrar o jacaré, até se pôs a ideia de usar um jacaré empalhado, mas que ardeu no museu, lembra do Museu do Rio que ardeu, Sim. mas eles não quiseram, coitadinhos, eles não quiseram ceder o jacaré empalhado e depois foi arder, não, enfim. Mas de qualquer maneira era muito melhor ter um jacaré de verdade, e sim, mas a gente fez em geral, as cenas do jacaré a gente fez com fundo verde, né? Sim. Mas o que era curioso, por exemplo, houve mas como estávamos muito obrigados, não é? Que uma coisa tinha que casar com a outra, houve coisas que não pudemos usar, por exemplo, a certa altura colocámos uma câmara, daquelas câmaras pequenininhas, como se chama agora? GoPro? A GoPro, em cima do jacaré, então se via a perspectiva assim mas isso não conseguimos usar. Mas depois é aquela coisa do cinema, não é? Primeiro todo mundo tem muito cuidado, o jacaré, porque é um animal perigosíssimo. E depois já andava todo mundo, eu tinha que dizer para as pessoas da equipe, não entra por aí. Eu já estava vendo alguém ficar sem um pé, porque, não é? No cinema é muito perigoso, porque a gente perde o sentido da realidade, né? Enfim, É foram mais... interessante isso, essa questão mesmo que você fala, e eu acho que o sonho está sempre ligado ao cinema de alguma maneira, né? Essa questão do onírico, né? Absolutamente, sim. E é interessante como as pessoas, quando estão produzindo, elas estão tão embarcadas naquele universo que elas entram naquilo, né? Aquilo Sim, vira aliás, um... o cinema é perigosíssimo por isso. É onde se produzem mais acidentes, porque a gente perde, por exemplo,
eu gosto muito de montar a cavalo, etc. Mas todas as cenas com cavalos são perigosíssimas no cinema, porque rapidamente se está pedindo coisas muito, muito perigosas, muito difíceis para o cavaleiro, para o cavalo, e os riscos são enormes. As cenas com armas são perigosíssimas. Os atores quase todos têm cicatrizes, problemas de alguma coisa nas filmagens. Qual foi a cena, por exemplo, mais difícil para você de filmar, assim? Eu sei que é muito difícil essa pergunta, né? Por um lado, mas assim, teve alguma atividade que você teve que fazer no set que foi assim muito difícil enquanto Como atriz, atriz, você né? está falando? É. Sim. Eu não gosto nada dos manejos de armas, acho super perigoso. E num filme que é um filme culto em Espanha, que se chama Airbag, eu lembro-me que a minha arma era tão grande que eu não conseguia nem levantar com uma mão só, era um pistolão gigante assim. E era verdadeiro. Nossa, agora eu sei que tem vários episódios, mas agora não estou lembrando de um em particular. Mas, bom, eu tenho esta teoria que o cinema transforma tudo o que é delicioso na vida num calvário. Por exemplo, comer. Comer na vida é maravilhoso, no cinema, horrível. É uma tortura estar ali horas e horas a comer. Nadar é uma coisa maravilhosa na vida, que no cinema é sempre, uma pessoa sempre acaba com uma pneumonia, porque sempre tem que esperar horas, a água está sempre muito fria. Fazer amor é ótimo na vida, no cinema é chato pra caramba. A única coisa que acho que é melhor no cinema que na vida é morrer. É verdade. É uma boa analogia, né? É bem interessante também pensar essas coisas assim. E pensar que às vezes, né, uma coisa como isso dos efeitos, né, que a gente estava falando também, de ter o jacaré, mas também tem as baratas, né? Você imaginar que você como ator tá na cena e você não tá vendo aquelas baratas de fato, né? Mas elas vão aparecer de Sim, repente, sim. né? É melhor não estar vendo. Não, mas a gente acabou soltando um monte de baratas, né, porque tinha adestrador de baratas, a gente perdeu várias baratas no apartamento. Então vocês tiveram baratas reais lá também para Tivemos poder. baratas reais. Olha, Mas aquele plano em que a barata é espezinhada é efeito especial, porque é absolutamente proibido matar um animal, e eu ah, acho é. bem. Sim, seja qual for, mesmo uma barata que é uma praga, né? Mas num set não é uma praga, portanto não pode matar. Sim. Aí foi efeito especial. E até aquela cena com a Marieta, que a barata voa. Sim, essa é efeito especial, mas, por exemplo, a barata andando nos cacos da garrafa, aí é verdade. É uma Sim. barata. E como é que foi? Vocês marcaram isso com a Marieta, por exemplo? Tinha algum ponto A gente verde? fez a gente fez o trajeto da barata em função da atuação da Marieta. Ah, legal. Vocês deixaram ela livre, né? Sim. Que bom, é. Isso é interessante também. E uma coisa que eu queria saber também dessa questão de objeto, e eu acho que essa cena vale muito ser comentada, até pegando um pouco a tua fala dos sonhos, que é a atuação do Cláudio Lins, né? Essa questão dos espelhos. E o que eu acho muito legal no filme é a foto. Isso eu achei incrível, quando você olha na foto e vê que o rosto, né, desse militante que acompanhava a personagem da Marieta é o mesmo rosto do Sim. Cláudio, né? É a mesma pessoa, né? Foi uma montagem, né? Mas eu achei isso tão interessante porque tem a ideia de um duplo, né? Uma dupla figura e que te leva, opa, mas esse personagem parece que ele encontrou com ela, de fato, mas não, peraí, Sim. na foto, né? E esse conflito é muito interessante. Então, eu queria saber como é que foi esse processo de fotografia, de produção de objetos, assim, porque isso também você deve ter acompanhado muito, né, o Sim, processo. sim, sim, sim.
Sim, e acho, ou seja, eu me baseei muito, muito não é, nos relatos de época e tal, mas de repente era muito importante para mim falar da questão do desaparecimento, não é? Porque as vítimas de torturas, muitas dizem que talvez o pior sofrimento fosse o desaparecimento, porque sim, que as pessoas vivem anos e anos projetando a existência da outra, imaginando a sua aparência, achando que a viram passar numa esquina, e vivem, no fundo, vivem com essa presença, ausência, anos e anos, e que é muito cruel o momento em que elas têm que tomar a decisão de parar com isso e de alguma forma sepultar para sempre essas pessoas. Então, para mim era muito importante no filme, e depois tem ou seja, a personagem da Marieta, ela não se entende com a filha, não é? A filha tem outras preocupações, não quer saber do passado militante da mãe, etc. E de repente surge esta figura que foi acho que foi uma sorte imensa ter encontrado o Cláudio Lins, porque ainda por cima Cláudio Lins, ou seja, o filho do Ivan Lins, que escreveu a música aos nossos filhos, de onde partiu tudo, não é? Porque a Laura começou a escrever a peça ouvindo essa música, não é? Aliás, na peça a música volta várias vezes, e o Claudinho tem uma qualidade muito rara nos atores, e que é talvez a maior das qualidades, que é a qualidade de escuta, não é? A disponibilidade na escuta, a inteligência na escuta, que é o mais difícil. E ele tem isso, porque ele é uma pessoa naturalmente generosa, então ele está ali disponível. Então, claro, aparece este homem lindo, absolutamente atento, que está muito mais na mesma onda que ela, que a Vera, ideologicamente, que é um universitário, onde a filha quer ser juíza, e que tem todo o tempo do mundo para ouvi-la e escrever um livro sobre ela, que se interessa por ela. E ele é bom demais para ser verdadeiro, né? Ele é bom demais, é perfeito demais, belo demais para existir. Então, para mim era muito importante que esse desejo, não é? Essa projeção de uma criatura mais que perfeita, e esse desejo de filho que se começa a atingir assim uns limites que já não sabe que tipo de desejo mesmo é que é. E é isso, as cenas com ele, obviamente as fotografias contribuem muito para isso, porque são as fotografias que são supostas ser o pai dele, não é? O companheiro da Marieta na época, então sim, tudo isso contribui a um certo realismo mágico que eu queria também cultivar no filme. E vocês produziram essas fotos em estúdio porque são fotos produzidas, né, ou não? Na verdade não foi complicado, nem foi em estúdio, foi no pátiozinho atrás da casa onde fazíamos a produção, que serviu para um monte de coisa, por exemplo, a cela, a gente não tinha dinheiro para nada, eu entro num dos quartinhos, assim, nos quartos mais escuros da produção, e dizia, vamos fazer aqui. E a Paula Cardoso super entrou, a cenógrafa super entrou nessas propostas, e sim, a gente tentou fazer sempre o melhor possível, mas também com soluções que fossem práticas e mais fáceis do ponto de vista da produção. Sim, e é bonito também nessa cena, a iluminação ajuda muito nisso, que é a questão Muito. também do Edgar, né? Sim. Que é esse beijo que ela dá nele, né? O beijo que eles se dão, Sim. né? Eu acho Sim. isso traz
um paradoxo que é muito realmente um sentimento, e por você focar no sentimento, eu acho que é um acerto muito grande do filme, de falar dessa memória, dessa dificuldade, desse vazio, né? sim. A E desse partir de... desejo que já é túrbio, que já é misturado, porque, claro, são tantos anos de projeção, não é? Pois é. E o que eu acho também importante de entrar aqui e perguntar sobre, né? É que também me fascina. Tudo isso que eu vou perguntando é que são coisas, impressões que eu fui tendo e coisas que eu observei além da própria história, que eu falava, nossa, mas eles fizeram isso, deve ser uma coisa assim dificílima de fazer em certos pontos, né? É porque às vezes sabendo, né, como faz, eu tendo um certo conhecimento falava, gente, mas isso deve ter sido difícil. Que é, por exemplo, a cena em Ipanema. Filmar em Ipanema é muita gente, né? Muito difícil, sim. É muita gente passando e vocês filmam num ponto que é o Cartier, né? O Ipanema Cartier. Sim. E como é que foi gravar? A gente teve que tirar, a gente teve que apagar o nome lá. Apagar o nome. Eu descobri pouco pela entrada. Eu reconheci pela entrada do Sim. lugar. Mas como é que vocês tiveram que repetir às vezes por conta de som? Porque é tanto Não, barulho. o Pedro Sá é arte, não, super, som super, não, não, não. Às vezes sim, tinha essa questão da vida de Ipanema, uma manhã interromper e a gente ter que esperar, e sim, mas em geral as pessoas que aparecem na imagem são pessoas nossas, porque lá está, não é possível. Sim. Vocês fecharam a rua, não foi? Não, a gente Não? esperava fechar o... Não, a gente não tinha dinheiro para isso. A gente esperava fechar o sinal para filmar. Mas é legal isso também, né? Aquilo que a gente está aí volta, né? Por isso que é legal que vai toda hora vai e volta, né? Volta por uma coisa também, como isso traz uma vida também, né? Essa coisa de você não poder fechar a rua também traz uma vida. Vocês tinham que fazer aquilo naquele tempo, né? Naquele tempo. Ágil, Sim, foi tudo assim. muito legal. Não, e, por exemplo, como é tudo muito desnivelado, a Marieta sempre conta, né, que ela foi a academia dela também, o filme, porque havia cena, muita escada, né? Muitas cenas nas escadas, e a Marieta, vamos outra, e ela tinha que subir, as cadeiras voltar a descer as cadeiras. E vocês tinham o equipamento para manter essas câmeras mais altas e mais baixas? Era uma espécie de grua, espécie de... Não, em geral Era, não, era era um realmente fixa, né? movimento, era fixo assim. Legal isso. E uma questão também que para mim é fundamental é a questão do movimento, principalmente na primeira cena, que é a cena que eu acho também muito, muito legal, essa cena, que é a cena, né, da Nessa com a personagem da Laura, em que você apresenta as personagens, né? E a câmera vai e volta, né? Fica um movimento, assim. E eu queria saber como, assim, vocês fizeram isso com carrinho, né? Acredito. Ou Aí era sim, na mão? aí tinha uma Ah, é? gruazinha, sim, sim, Olha. para estar na cama com elas, né? E, e eu lembro que a primeira coisa que eu escrevi, e é curioso porque ficou até o final, no roteiro foi: as patas de um gato nos levam até a cama. E foi, pronto, você sabe como é que é filmar com animais, o gato nunca fazia o que a gente queria, ainda mais um gato, enfim, bom. E depois tinham os cuidadores dos gatos e dos animais que eram enfim, eram mais importantes, mais vivos às vezes que os atores. Mas aí, sim, tem essa coisa de começar com uma cena de sexo e de, de intimidade. E é uma coisa que... Porque eu acho que as cenas de sexo no cinema são muito padrão também, não é? E tem muito aquela coisa... Agora a ação para, não é? Agora para tudo, cena de sexo. Então, a gente, ok, pronto, agora terminou, vamos lá. E o sexo na vida não é assim, na vida de um casal, ainda. O sexo é uma coisa que se inscreve dentro do cotidiano, que começa com café, que começa com um livro aberto, um livro que cai para o lado, o café que se terminou, a conversa.
E para mim era muito importante contar isso, não é? De uma manhã, duas pessoas um domingo em casa falando sobre os seus problemas, mas acontece que estão numa cama, que estão meias vestidas, meias nuas, e o sexo cresce assim, e a câmara está lá num plano único, no fundo, num plano de sequência, para acompanhar, o que foi rock and roll realmente, porque era uma cena muito longa, porque as duas meninas. Porque foi a primeira cena que filmámos também, e que as meninas estavam começando e tal. Então, sim, nessa fizemos muitas takes, mas acho que super valeu a pena. Mas elas entenderam muito bem esta coisa do amor, do sexo ser uma coisa do cotidiano, que me irrita muito no cinema, como está padronizado essa linguagem. Sim, isso é fundamental, isso que você fala, né? Porque eu acho também parte do male gaze, né? Essa coisa É, do espetáculo, né? Se transforma em espetáculo e quando você... transforma em espetáculo, sim, sim. Quando aqui, aliás, há pessoas que ficam muito incomodadas, não é? Porque começa com um gato que salta para cima de uma cama, uma menina que leu e de repente estamos envolvidos em dois corpos de mulheres que se pegam, se agarram e tal, e o pessoal fica... E foi até se discutiu com a Globo e tudo essa cena. Se discutiu se podia guardar ou não, se devia editar mais, mas para mim era muito importante que fosse o plano sequência. Esse diálogo, por exemplo, com a Globo também se passa muito com o Kaká, né? Acredito, Sim, Kaká foi com o Kaká, Diegues. sim, sim, sim. E assim, ele dava sugestões, que nem você falou, agora Sim, vocês sim, aliás, mostravam. ou seja, uma sugestão do Kaká é sempre algo muito valioso, muito precioso, não é? E ele foi super bacana, assim, viu seguiu a escrita do roteiro, depois viu várias edições e super disponível, assim. E vocês viam, por exemplo, no final da diária, né? Vocês viam o material gravado todo já, ou vocês começaram a retomar esse material na edição, assim? Eu ia vendo, às vezes ia até certas coisas eu até montando no fim de semana. No fim de semana que era um dia, né? Era domingo. Mas para ter a certeza que tinha os planos necessários e tudo. Não vi quase tudo, na verdade. Eu acho que eu não perguntei também. Vocês filmaram, vocês tiveram 3 meses, né? Você falou o filme completo, assim, o Sim, processo. Vocês sim. filmaram em o quê? 2 semanas, 3 semanas? Não, a gente filmou mais. A gente filmou, não sei se 5 semanas. É, 5 semanas. Sim. Que também é um tempo Curtíssimo. impressionante, é. É, Sim, impressionante, sim. é. Porque até comparando com o Capitã de Abril, né? Vocês tiveram um tempo, né? O tamanho de produção para o tempo que vocês tiveram em comparação, né? Sim, é sempre muito. Mas aqui eu achei mais apertado ainda que nos Capitães. Nos Capitães a gente passou 3 dias, que eu sei que foi legal, porque não tinha jeito de não passar 3 dias. Aqui não passamos nada. É legal isso também. E um outro detalhe para mim importante, a gente já está chegando ao final da conversa também, mas para mim são várias questões que vão surgindo e aí, quando a gente vai conversando, esse vai e volta, para mim é interessante embarcar nessas questões, né? Que é também assim, essa questão de você falar do set, né? Vocês filmaram também dentro de estúdio, por exemplo, essas cenas do estúdio de fotografia da Nessa, Do estúdio de publicidade. de Não, isso é publicidade. uma agência de publicidade. A gente não teve nada em estúdio. A Olha, parte do Jacaré, que era fundo verde, não fizemos nada em estúdio. muito interessante, porque até a Dessa, Fundição essa Progresso, né? agência, fala? Tem ali na Lapa, né? Se É passa ali do exatamente, lado, é ali. é lá. Sim, mas por exemplo, todos aqueles motivos no chão que parecem eh, têm a ver, eu acho, com aquele sangue menstrual e tal, estava lá. Eu achei lindíssimo aquele lugar.
É muito legal isso, essa composição, saber que isso foi do set, do lugar, né? Vocês foram Sim, ao eu local gosto e muito dos lugares de verdade, adoro tentar melhor. explorar. Também acho muito melhor, assim, acho que sempre Sim, ganha, né? sim, Até para e é muito, eu acho muito interessante isso que você falou também, de você ter de você ir para um lugar e você descobrir o lugar tal como ele é, né? Você tem que filmar naquele lugar como ele está ali, eu né? adoro, sim. E uma pergunta também para terminar, assim, que eu acho que é muito importante, até sabendo de todo o trabalho, a carreira que você construiu, e para valorizar também, acho que os cineastas portugueses, que eu admiro muito, você trabalhou com pessoas como o João César Monteiro, como o Manuel de Oliveira, como Teresa Vilaverde, que são pessoas que Sim, fazem um cinema que eu acho que é muito potente. E principalmente Manuel, que eu acho que é uma referência para todos nós, né? sem dúvida. Então eu queria saber aí mais abstrato, né? Qual foi assim, o que que você aprendeu estando com eles no set? O que que você viu ali, que você trouxe para o seu modo de dirigir, o seu modo de atuar também? Eu acho que o que nos ensina o Manuel é que o cinema realmente é um lugar de liberdade. Porque se você for ver, o Manuel, todo o cinema do Manuel é a expressão absoluta da liberdade. Ele faz o que ele quer. Ele decide de repente fazer os canibais, todo mundo cantando, ele faz. Ele decide trabalhar com a Catherine Deneuve, ele vai buscar a Catherine Deneuve. Ah, isso é maravilhoso. Ele decide ser absolutamente literário. É possível, ele provou que é possível. E eu penso muito no Manuel sempre, embora faça um cinema certamente diferente do dele, mas com certeza tenho muita influência e, e tenho sempre isso em mente, assim, cinema é um lugar de liberdade, de não entrar em padrões, justamente, sair dos padrões. A Teresa é minha amiga de infância, assim, a Teresa a gente é completamente contemporâneas, mas sem dúvida aprendo sempre muito com ela. Ah, e a gente intercambia muito. Ah, e acho que ela tem também uma linguagem muito própria, muito pessoal, muito potente. E sou super fã assim, do trabalho dela. E, do modo geral, eu acho que o cinema português é incrível, porque realmente é um cinema com muito poucos meios, é pequeno, mas é um cinema muito livre, muito autoral, muito ousado, atrevido, também entrando por, por vários caminhos assim. Então, sim, sou uma grande admiradora do cinema português. Perfeito, é maravilhoso. Muito obrigado mais uma Obrigada, foi vez. Eu um agradeço prazer. até sabendo do teu horário, eu agradeço demais por você ter ficado e a gente ter São conversado. 23h46. Eu estava preocupado com a hora, porque eu falei assim, vai ficar tarde. Eu falei assim, eu estou enchendo a Maria de perguntas Não, mas é bacana, é específicas. super bacana. Muito obrigada pela sua visão tão atenta das coisas. Fico emocionada. Obrigada. Nossa, eu que agradeço e falo também da importância desse tipo de filme que fala sobre a ditadura e que fala sobre os resquícios da ditadura ainda hoje, né? Principalmente hoje no país que a gente está. Sim. Então, agradeço imensamente por vocês terem feito isso, com todas as Obrigada. adversidades, né? Todas as dificuldades, sejam financeiras, de produção e tudo mais, ter feito isso acontecer, né? Muito bom. Muito Muito obrigado. obrigada. Fico feliz. Eu E vou tudo parar de bom aqui. para você e muitas felicidades nos seus projetos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do que viu e quer continuar acompanhando o que vem aí pelo programa, basta seguir a gente na página do Instagram, @Filme Falado. Se inscreve aqui no canal, até porque aqui a gente vai estar publicando toda sexta-feira um novo episódio. E também, se você tiver comentários, sugestões, perguntas, reclamações, enfim, até para me dar só um oi,
basta escrever também aqui no e-mail que a gente deixou nos comentários, que é o e-mail pessoal do programa, né? O e-mail feito para o programa, justamente para esse tipo de troca. Ah, e antes que eu me esqueça, quero agradecer aqui o apoio de Fábio Gatti, que fez todo esse design maravilhoso da logo do filme falado, das cores, dos desenhos e os traços, e principalmente a Isabela Morricone, que vocês devem ter visto o nome no início do programa, que fez a animação de abertura e essa animação de encerramento. Então, essas duas pessoas são essenciais para a realização do programa e sem elas não estaria tão bonito como ficou. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau.